E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é de uma nova obra aqui no canal. Se vocês querem a continuação dela, deixem um like e comenta o que acharem. Mas chega de mimimi e só bora pro recap. Muitas pessoas não entendiam o que era ideia, mas ela era a essência da alma. Onde as pessoas também aprenderam sobre a ideia da alma e, somente então, por meio da manifestação de suas próprias habilidades, muitas pessoas louvaram suas capacidades. Alguns eram capazes de lançar facas de suas mãos, outros suas espadas. Todos elogiavam uns aos outros por isso. A palavra ideia estava firmemente incorporada na fala de quase todas as pessoas do planeta. Foi assim que começou a classificação entre elas. As pessoas agora dependiam de todo tipo de alma que tinham. O problema era que mesmo os amigos que estavam sempre juntos, poderiam se tornar inimigos só porque um deles tinha uma alma fraca. E as pessoas começaram a ser rotuladas, e a escola se tornou uma ferramenta para elevar os status dos países. Afinal, durante as lutas, as pessoas com a classificação mais alta eram enviadas para a linha de frente. E na escola Hyundai não era exceção, pois sempre havia alguém para derrotar ou cercar as pessoas. Eles constantemente usavam suas habilidades recém-adquiridas, lutando para se superarem. Mas o nosso prota, como todos podem entender, não fazia nada. Ele duvidava que pudesse fazer alguma coisa, e constantemente era insultado. Mas assim que todos os estudantes iam para a aula, o nosso prota começava a provocá-los. Na opinião deles, ele continuava causando problemas. Eles simplesmente não podiam acreditar que alguém tão insignificante estivesse na mesma classe que eles. Todos os alunos, até mesmo o último da escola, pediam para que não esperasse nada dele, pois ele era realmente a última pessoa da lista. E eles queriam que ele morresse. No entanto, quando ele voltou depois de bater em um colega de classe, ele pediu que todos se acalmassem. Será que ele ao menos podia admitir a culpa? No entanto, assim que o estudante do ensino médio tentou acertar o prota no rosto, ele desviou, e apontaram que desejavam a morte dele, que era algo demais. Então, um dos estudantes disse que, como eles estavam cansados, eles deveriam descansar em vez de bater nele. E ele percebeu que eles provavelmente seriam punidos se o espancassem. Mas é claro que ele seria espancado o tempo todo. Então não havia saída, ele decidiu fugir. E todos riram, pois ele era como um inseto que foge de seu pai. Mas em um momento ele foi pego, cercado e começaram a bater nele. E lembraram a ele que se ele agradasse o professor, seria ainda pior. E o uso de habilidades na escola era simplesmente proibido. E todos olharam para o prota e ninguém queria ajudar, porque eles não o viam como um ser humano. E ele tinha uma alma classificada como F, e era uma vergonha estudar com uma desgraça como ele na mesma classe. E por que o prota foi até eles para ser espancado? E já que nada adiantaria. Mas, mesmo assim, o prota continuou sorrindo, apesar de todos os golpes. Ele disse que provavelmente não era a razão de eles terem perdido, mas foi o que ele fez, o que os deixou ainda mais irritados. Eles não conseguiam entender como ele tinha audácia de dizer isso, como ele se atrevia a contradizê-los. Mas, naquele momento em que eles queriam bater nele mais algumas vezes, o professor entrou na sala de aula e eles tiveram que terminar o que estavam fazendo. E a classe mudou imediatamente suas expressões, felizes por ver o professor, pois ele parecia feliz. Será que ele realmente estava se casando? No entanto, o professor pediu silêncio e, nesse momento, o nosso prota percebeu que não se sentia muito bem. E o professor disse que a escola deles havia sido selecionada pelo estado. Mas o garoto que estava com os pés na mesa perguntou se eles realmente receberam alguma oferta superior de uma organização duvidosa novamente, como a da última vez. E esse era Bayer Gyeong, de habilidade média para uma escola típica. Ele falou sobre como as coisas assim nunca acabam bem. Mas o professor se aproximou dele e pediu para que ele tirasse os pés da mesa, pois o intervalo já havia acabado. E ele disse que ele deveria parar de participar de tais bobagens. Porém, o professor, com uma expressão calma, agradeceu a todos os mais velhos. E a partir daquele dia, sua escola se tornaria um campo de treinamento militar.
o que significa que todos agora serão divididos por patentes militares. E ele sorriu e disse que agora que todos que estavam naquela classe seriam companheiros de batalha. E todos os professores receberam o posto de tenente e comandante, e pediram para serem chamados de comandante da 10ª turma. E alguém perguntou o que significava aquela turma e o que aconteceria com os estudantes. E o professor pediu para pararem de reclamar, pois era uma iniciativa do Estado, e pediu para que não relaxassem. E ele disse que, durante o treinamento, todos eles teriam que dar honra. Então, agora deveria haver muitas pessoas que querem tirar alguém de sua escola, pois agora eles eram todos soldados. E nosso proto estava nervoso, pois esse treinamento militar não lhe dava descanso. E ele perguntou ao professor o que aconteceria se alguém não quisesse ser militar. E o professor, obviamente, não queria ouvir essa pergunta, mas teve que responder. E ele disse que ninguém forçava os estudantes. Então, se alguém não quisesse participar, poderia enviar uma petição às autoridades para ser transferido para outra escola. E nosso prota pensou sobre isso, e o professor deixou claro que ele deveria considerar essa possibilidade, pois ele mesmo entenderia por que era necessário. E o prota ainda não conseguiu dar uma resposta definitiva. Então, os outros estudantes começaram a fazer perguntas. Eles queriam saber o motivo pelo qual eles deveriam se tornar uma escola militar. E o professor apenas sorriu e disse que eles eram estudantes do ensino médio que haviam se destacado. E eles eram aqueles que poderiam dar à escola um status de militar. E todos os estudantes receberam status de sargento, exceto os estudantes do 11º ano, que eram a esperança para o futuro brilhante da Coreia. E tudo isso foi notado pelo Estado. E ele também disse que apenas os 10º anos receberiam a patente de cabo, e os demais receberiam a patente de soldado. E o professor começou a distribuir as patentes, dizendo que o comandante poderia reavaliar a classificação a qualquer momento. E ele pediu para que todos os chamassem de comandante. E o prota não conseguia entender porque todos, exceto ele, estavam recebendo patentes. E ele levantou a mão e decidiu fazer sua pergunta. E em certo momento, o professor disse que havia apenas um aluno na escola que não podia receber a patente de soldado. E esse era o nosso prota, Jin Song. E isso era exatamente o que o prota não esperava. E após terminar a aula, o prota foi até a sala do professor. E o professor o chamou pois queria falar sobre o futuro. E ele disse que não podia ajudar o prota e sugeriu que ele mudasse de escola. E o prota não conseguia acreditar, pois não mesmo via essa possibilidade. E o professor continuou dizendo que mesmo o estudo normal não é fácil, e ele teria ainda mais dificuldade na escola militar. E o prota pensou que o professor poderia ajudá-lo a revelar seu potencial, pois e se ele pudesse fazer algo? Mas o professor simplesmente saiu depois de proferir essas palavras, deixando o prota em estado de choque. E era a primeira vez que o professor prestava atenção nele, em vez de apenas rir. E o professor continuou dizendo que, devido ao sistema de classificação, ele teria que enfrentar ainda mais dificuldades na escola. E o prota pensou que o professor poderia ajudar a todos, e essas palavras fizeram-lhe pensar que o professor estava ciente do bullying, mas não queria ter um aluno com classificação F. E o professor olhou para ele, provavelmente pensando que ele desistiria por causa dos constantes insultos, pois ele era um inútil. Em certo momento, o prota decidiu fazer uma pergunta que há muito tempo queria fazer. Ele perguntou se as almas poderiam ser divididas por classificação. Isso fez ambos rirem, ou melhor, apenas o professor. No entanto, o prota cerrou o punho e disse que não concordava com isso. E ele parecia incrivelmente aterrorizante. E na próxima aula, o professor entrou na sala de aula, pois o sinal já havia tocado. E ele repetiu aos alunos que, agora que todos estavam divididos em esquadrões, cada sargento deveria fazer a chamada. E nesse momento, a garota com cabelo estilizado disse que não havia alunos faltantes. E outro aluno disse que não havia outros alunos faltantes. Mas o prota não entendia por que esses jogos militares eram necessários. E o professor começou a perguntar ao terceiro esquadrão. Mas o valentão não entendia por que aquilo era necessário. Afinal, era realmente necessário? O líder disse que ele era um sargento e pediu que ele deixasse de lado todo o seu descontentamento. E nesse momento, o valentão ouviu. E ele disse que o número total de alunos era 2 faltantes e 1 perdedor.
E seria melhor que se ele nem mesmo existisse, era isso que ele queria. E todos começaram a rir, pois ele havia mencionado 8 pessoas em vez de 9. E ele não mencionou o Prota, o que agradou toda a turma. E todos riram porque o Prota foi chamado de perdedor. E eles nem pensaram que deveria incluir alguém como ele. Mas o professor disse que já haviam se divertido bastante e também disse que o mais importante era a presença. Portanto, em vez de aulas, haveriam atividades no campo, com os escoteiros estaduais da escola. E embora eles não soubessem exatamente o que aconteceria, eles observariam como todos reagiriam à mudança repentina. E nesse momento, um dos alunos pediu ao professor para ir direto ao ponto, pois já estava demorando muito. E as informações foram dadas de que haveria luta entre os estudantes do ensino médio, e todos haviam sido distribuídas. E um dos alunos sugeriu que os alunos do 11º ano lutassem entre si, o que seria de pouco interesse para os outros. Porém, o Prota ficou feliz, pois poderia passar o tempo observando. E nesse momento, o professor perguntou ao Valenton qual era sua patente e qual era sua habilidade de combate. O que definitivamente o deixou constrangido, pois provavelmente ele não queria falar sobre isso. No entanto, o professor fez outra pergunta que o deixou ainda mais envergonhado, perguntando qual era a classificação de sua habilidade de combate. E o Prota não entendia do que o professor estava fazendo tantas perguntas, pois ele sabia que ele poderia vencer qualquer um. E o professor disse que isso era ótimo, pois a sua batalha seria contra um aluno do 11º ano, do primeiro esquadrão da primeira turma. E o Valentão estava simplesmente chocado, não conseguia acreditar. E o professor continuou dizendo que todos, exceto o 3º esquadrão, iriam para o campo e teriam 20 minutos para se preparar. E todos estavam desanimados, pois não conseguiam acreditar que iriam lutar contra aqueles que eram obviamente mais fortes do que eles. E eles se lamentavam, pois definitivamente não conseguiriam lidar com isso, desde que o Prota estivesse na equipe deles. E nesse momento, ele estava dormindo em sua carteira, pois estava muito cansado e também não conseguia acreditar que teria de lutar contra os mais velhos. Mas foi nesse momento que o Valentão foi em direção à sua carteira, virou-se para ele e bateu nela. E ele começou a puxar seus cabelos, dizendo que a maneira de falar do Prota o irritava. E será que ele realmente precisava ser espancado antecipadamente? E ele empurrou o Prota para as outras carteiras. E o mesmo garoto mau conseguiu derrotar as forças gerais do primeiro esquadrão, estava agora tomando o lugar de um guerreiro normal, apenas por causa de um perdedor como ele. E então o Prota sorriu, fazendo o papel de tolo, e ele disse que se o Valentão pensava assim, não havia sentido em pensar que eles venceriam. E nesse momento, o Valentão começou a gritar com ele, dizendo que a diferença entre a vergonha e a derrota normal era inaceitável. E seria culpa do Prota se o Valentão caísse na classificação. Contudo, o Prota também encontrou uma resposta para isso. E ele disse que nem mesmo achava que o Valentão estava tão alto na classificação para se preocupar. E o Valentão ficou furioso com essas palavras, e o Prota percebeu que tinha ido longe demais. Entretanto, o Valentão não podia bater mais nele, pois se o fizesse, ele definitivamente se tornaria um peso morto no campo. Então, ele decidiu dar ao nosso Prota uma tarefa importante. E nesse ponto, no campo, o Valentão estava à frente do Prota, como um escudo. E o anúncio de que todos os líderes estavam reunidos começou. E o professor também verificou a prontidão de todas as equipes. E ele pediu que mostrassem o que eram capazes, pois estavam sendo observados pelos escoteiros. E muitos disseram que cada esquadrão faria o melhor para vencer. E nesse momento, todos se dispersaram para suas posições. E também foi dito que o líder de cada esquadrão receberia uma pulseira que usaria o poder de sua alma para proteger a equipe de qualquer dano. E uma vez que a equipe tomasse dano, ela seria considerada derrotada. E o Prota reclamou que estava muito desconfortável. E o Valentão afirmou que ele era apenas um escudo, nem mesmo uma pessoa. E nesse momento, foi anunciado que a vitória seria contada para a equipe que durasse 5 minutos. E a equipe do 10º ano estava desesperada, alegando que não conseguiriam vencer por causa daquela formação. E todos pensaram que seriam envergonhados diante de todos. E nosso Prota achou que é estranho que a vitória dependesse de apenas 5 minutos. Será que o professor realmente reconsideraria a ideia de mudar de escola se eles ganhassem? E os comandantes dos 2 esquadrões se cumprimentaram, e o professor anunciou que a batalha estava prestes a começar.
E assim que isso foi anunciado, o valentão imediatamente correu na direção oposta, arrastando o Prota pela areia, pois tudo que eles precisavam fazer era durar 5 minutos, e ninguém conseguia entender o que eles deveriam fazer, e eles nem mesmo sabiam como se defender, pois os alunos do 11º ano estavam chegando e se aproximando deles, mas o valentão disse que eles só precisavam defendê-lo, pois assim venceriam se aguentasse por 5 minutos. No entanto, nesse momento, todos os estudantes do ensino médio começaram a bater nos alunos do 10º ano, e eles não deram nenhuma chance. E o valentão estava com medo, pois eles olhavam para ele com aparência intimidadora. E o que o valentão inventou foi colocar o Prota na frente, dizendo que ele tinha que cobri-lo de alguma forma. E a garota do ensino médio veio na direção oposta e o Prota olhou ao redor, mas a única coisa que ela notou foi seu professor, que com toda a sua aparência deixava claro que iria ajudá-la a mudar de escola. E o Prota estava cansado disso, então ele se soltou as mãos do valentão e imediatamente pegou a mão da garota, tentando tirar sua pulseira. No entanto, no mesmo momento, a garota usou sua armadura, o que exatamente agradou o nosso Prota, pois era incrivelmente bonita. E a garota pediu para não fazer papel de tola, pois ele estava acompanhando ela. Mas o Prota disse que o líder deles estava fugindo, então ela não deveria persegui-lo. E ela decidiu verificar o tempo e ainda faltavam 3 minutos. E ela não gostou disso, pois era necessário aguentar o máximo possível. E ele começou a fazer várias perguntas, pedindo para ela pensar em algo. No entanto, a garota pediu para enrolar e apenas queria saber a força do Prota. E ele continuou fazendo o papel de tolo, oferecendo-se para se conhecer melhor. E a garota, por sua vez, deixou claro com seu punho que se o Prota continuasse nessa linha, ela não esperaria por uma resposta e agiria imediatamente. E o Prota também entendeu a dica e imediatamente começou a dizer para ela esperar um pouco. E ela pediu novamente para ele revelar seu poder, pois ele olhava para os seus companheiros. Mas o Prota continuou fazendo palhaçada, dizendo que não valia a pena se expressar. Eles primeiro precisavam se conhecer, pois seu pai sempre dizia isso quando brigava com sua mãe. E a garota já estava incrivelmente irritada. E ela queria matar o Prota com seu olhar, mas em certo momento o Prota disse que mostraria a ela sua habilidade. E ele começou a chamar a atenção dela com a mão, pois foi ali que o brilho apareceu. E a garota ficou assustada. Porém, em certo momento, apareceu uma pequena adaga, que nem mesmo tinha as vantagens da garota. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Estava mesmo diante dela o mesmo perdedor de classificação F? E o Prota continuou fazendo palhaçada, perguntando do porquê ela estava com aquela aparência. Será que ela precisava ir para a enfermaria? Contudo, o Prota pensou que sua adaga não era pior do que as armas de classe S. E ele começou a elogiar sua adaga. Mas percebeu que a garota já estava saindo, e ele pediu para esperá-la, afinal, o que tinha de errado? No entanto, a estudante do ensino médio disse que ela achava que o Prota era especial, mas agora parecia que tudo tinha sido um acaso. E por sua vez, o Prota continuou gritando na direção dela para se amarrar, para ficar, afinal, ela não podia simplesmente ir embora. E ele até disse que se ela não se tornasse dele, ele simplesmente se aproximaria e atacaria por trás. E essa foi sua última advertência. E a garota disse que não via sentido em perder tempo com o perdedor. Mas notou que, em certo momento, o Prota já estava acima dela, voando em sua direção com sua adaga. E o Prota percebeu que provavelmente não teria sucesso, pois contava com algo que continuava a ignorá-la, assim como deveria ser. E a adaga do Prota não conseguiu atingir a garota. Mas, ainda assim, ela teve sorte e disse que sua adaga era realmente afiada. E todos começaram a rir do Prota, pois era esperado dele, ou melhor, do perdedor de classificação F, que ele simplesmente não conseguia fazer nada. E a garota, no mesmo momento, se afastou dele e disse que ele teve uma reação ruim. Porém, isso não ajudaria com essa classificação, e ela já tinha certeza de tudo. E sugeriu que ele se rendesse para ver do que ele era capaz. E ela disse que ele era muito melhor do que seu comandante. E nesse momento, o valentão estava satisfeito consigo mesmo, pois sob ele havia uma enorme rocha, exatamente o que ele precisava. E a garota perguntou como ele poderia provar algo assim. E nesse momento, o valentão disse que agora mostraria a todos. E todos entenderam que o valentão agora mostraria sua habilidade oculta.
E o Prota gritou para a garota que era perigoso. No entanto, o valentão já havia usado sua habilidade, que era de usar um objeto preso com uma arma. E o peso do objeto extraído também não importava, desde que o nível da habilidade fosse alto o suficiente. E todos ficaram chocados, pois não sabiam que o valentão em questão era tão forte. E a garota percebeu que ele não era tão simples assim, pois ele não estava apenas fugindo, mas estava esperando o momento certo em que uma pedra adequada para sua alma apareceria. No entanto, no mesmo momento, ele percebeu que era a mesma estudante do ensino médio atrás dele, que no mesmo instante o espetou no chão. E o valentão gritou que ninguém ousou se aproximar por detrás assim. Mas enquanto ele estava caído no chão, ele percebeu que a garota para quem ele jogou a pedra era muito mais forte do que ele pensou. Mas ainda assim, com a ajuda de sua alma, ele seria capaz de durar um pouco mais. No entanto, o rapaz mesmo assim ajudou a garota, o que definitivamente era algo que ele não queria fazer, pois essa era sua oportunidade para se manifestar. E ela não conseguia entender o motivo, mas o rapaz disse que a situação agora era perigosa, e seu dever era proteger os guerreiros. E a garota e o rapaz discutiram, pois alguém achava que ele era tão fraco a ponto de não conseguir lidar com isso. Entretanto, o rapaz disse mais uma vez que o valentão definitivamente não pararia, pois naquele momento, mesmo ele estava atrás dele e se preparava para acertá-lo com um bastão. Contudo, a habilidade desse rapaz, ou melhor, do estudante do ensino médio, era que ele poderia capturar qualquer alvo, mas apenas dentro de certos limites. E nesse momento o Prota foi avistado e ele já estava gritando que estava desistindo. Mas, apesar de tudo isso, o estudante do ensino médio perguntou por que ele havia avisado seu camarada de que seu sargento havia ativado a sua alma. Porém, o Prota disse que o seu comandante pode ter exagerado um pouco. Então, ele decidiu avisar essa garota, pois ele mesmo não sabia o que esperar. E nesse momento, o estudante do ensino médio disse que o Prota não é bom em mentir. Então, ele queria usar seu ataque contra ele. E ele usou sua habilidade contra ele. Contudo, o Prota mostrou que carregava um número incrível de facas, o que surpreendeu o aluno do 11º ano, e ele não conseguia entender quem estava na frente dele. Afinal, será que um aluno do 10º ano era realmente capaz de fazer algo assim? Porém o Prota disse que ele era apenas um guerreiro, ou melhor, um guerreiro do 13º Esquadrão, do 10º Pelotão. E ele possuía uma alma de classificação F, e o aluno do ensino médio queria dizer algo, mas percebeu que o Prota estava olhando para algum lugar. Na verdade, ele estava olhando para o tempo, onde ainda restava 1 minuto. E ele começou a distrair o aluno do ensino médio, dizendo que uma enorme multidão estava os observando, esperando que o nosso Prota falhasse. E eles pareciam terríveis. Porém, nesse momento, o aluno do ensino médio percebeu que o Prota só queria ganhar tempo, e ele odiava esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele não queria simplesmente tentar vencer. No entanto, ele era apenas um lutador de classificação F. E o aluno do ensino médio disse que não era um aviso, mas um conselho. Pois disseram que no final da batalha os batedores escolheriam os piores alunos e os levariam para outra escola. E por que o professor olhava para eles daquela maneira? Então, ele se aproximou com uma adaga em suas mãos e disse que não queria ir para outra escola. Portanto, como seu oponente era um estudante do ensino médio, ele não podia garantir que sobreviveria. E nesse momento, o Prota emanava uma aura incrivelmente estranha. E sua habilidade havia se transformado. Afinal, nesse momento, seus atributos físicos aumentaram e ele também podia identificar as fraquezas do adversário. E todos deveriam ter percebido que, com tais habilidades, qualquer um poderia massacrar facilmente um oponente. No entanto, a habilidade só seria desativada se o oponente fosse morto ou se a ideia do oponente fosse completamente destruída. E o Prota foi tomado pelo seu desejo de matar. E sua habilidade era chamada de Retribuição Perfeita, e sua classificação era S. E ele apontou que a adaga do Prota era apenas uma parte do seu dia. Entretanto, o Prota não ouviu, pois o tempo todo estava observando a habilidade de seu oponente. E ele percebeu que a habilidade dele era maior do que esperava. E o estudante do ensino médio percebeu que a outra habilidade do Prota era que ele conseguia ver a ideia das outras pessoas. Mas o Prota não se importava muito com isso, pois mal podia esperar para matar o seu oponente.
E ele perguntou ao seu oponente se ele realmente poderia resistir a ele. Porém, os outros não conseguiam entender por que eles estavam parados. Porque o Sun-ho não queria perder tempo com o Prota. Mas o aluno do ensino médio percebeu que o Prota tinha uma posição desprotegida. Contudo, apesar disso, ele não tinha partes do corpo exposta. E uma energia estranha emanava do Prota. E ele não se parecia com o perdedor que ele tinha visto antes. E a garota não tinha como entender como ele poderia ser assim. E eles estavam muito assustadores. Então, ela ordenou que todos atacassem o Prota. E no mesmo momento, ele foi imobilizado, de bruços no chão. Mas, Sun-ho não entendeu qual era exatamente o motivo pelo qual eles estavam tão preocupados. Por outro lado, a garota estava angustiada, pois ela estava cumprindo o mesmo dever que ele. E ele estava protegendo seu esquadrão. E o aluno do ensino médio queria dizer que ele não precisava de ajuda. Mas, a garota percebeu que provavelmente é que ele também estava com medo. Afinal, assim que eles o atacaram, o Prota teve tempo de reagir tão rapidamente que nem todos seriam capazes de acompanhá-lo. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Mas, olhando para o Prota, ele estava do mesmo jeito que o início da batalha. E ele explicou que tudo funciona com uma equipe, porque é assim que eles ganham. Mas, ainda assim, apesar de tudo, o Prota pediu para ser solto, porque 5 minutos haviam se passado. Porém, Sun disse que a próxima vez eles não iriam interferir, e ele pediu ao Prota para participar um pouco mais. E apesar do fato de que o Prota disse que não era o suficiente, assim que ele estava saindo, o Prota ficou deitado no chão. E todos ficaram chocados porque o esquadrão daquele valentão havia vencido. E nesse momento, na sala do diretor, um homem estava pedindo os dados que havia solicitado. E ele estava olhando os dados de um estudante brilhante, Sun-ho. E ele disse que ele era o orgulho da escola, mesmo que ele não tivesse recebido nenhum prêmio no ensino médio. Mas o ensino médio havia mudado tudo, e todas as vitórias estavam atrás dele. E todos perceberam que ele seria capaz de ir longe por causa da sua classificação B. Porém, a próxima pessoa a perceber isso foi o nosso Prota. E ele até pensou que era um calouro, mas o diretor estava falando sobre sua classificação ser inferior de um estudante do 9º ano. E depois de discussão em Tóquio, eles tiveram que colocar em sua turma, enquanto aquela pessoa estava interessada em sua classificação, porque tudo era muito divertido. E ele decidiu ler a descrição que o diretor havia pedido para não ler. No entanto, assim que aquela pessoa abriu, todos nós percebemos que o Prota havia perdido os pais há 8 anos. E talvez por causa disso, Shaka não conseguia se destacar. E ele também suportou o bullying em casa por muito tempo. E aos 10 anos sobreviveu a um assalto. E foi naquele dia que ele manifestou sua habilidade. E o homem perguntou se não eram 8 anos para manifestar a habilidade. E o diretor confirmou o que ele disse. Mas a informação de que houve um assalto lhe trouxe um poder à tona. Afinal, as habilidades se manifestou mais tarde devido às circunstâncias de toda a vida. Porém, ela estava classificada como F. E ele também perguntou se não houve mudança em sua habilidade de luta desde os 10 anos. Mas o diretor não pôde dizer, porque não sabia qual era a classificação dele, mesmo quando ele chegou à escola. E aquela mesma pessoa esconde sua força. Então ele gostaria de falar pessoalmente com o Prota. Eu disse que não fazia sentido fazer isso em breve. E nesse momento ele perguntou por que aquela pessoa queria dar-lhe um treinamento militar especificamente em sua escola. E ele percebeu que provavelmente fez uma pergunta ruim. Afinal, poderia ser um segredo militar. E imediatamente começou a dizer que não deveria ter feito essa pergunta. E o cara perguntou quem era aquela pessoa e disse que eles estão se preparando para os ataques do norte. Então, com esse sistema, eles esperam que todos os alunos mudem. E já de manhã, o Prota começa todos os dias da mesma forma. Ele acorda às 6 da manhã, se prepara para a escola e sai da casa às 7h30. E ele chega à escola tão cedo porque é designado para fazer a limpeza. E o Prota até começou a ser reconhecido, afinal ele era o recém-chegado. E assim que ele começou a mostrar isso, ele ficou muito lisonjeado por ser popular agora. E os estudantes do ensino médio começaram a dizer que não esperavam que o Prota fosse tão estúpido. E parece que os mesmos estudantes do ensino médio apenas perderam a guarda. E eles até começaram a dizer que todos estão errados, e até mesmo estudante do ensino médio. E nesse momento, o Prota continuou a limpar,
mas não entendia o porquê. Apesar de a escola estar apoiada pelos estados, eles ainda não podem comprar lousas. Mas, em um certo ponto, algo aconteceu. E seus colegas de classe disseram que o Prota havia feito algo bom. Mesmo que não tivesse comportado assim como eles. Mesmo que parecesse que tudo estava contra ele. E o Valentão se aproximou dele enquanto ele dormia. E o nosso Prota pensou que ele seria espancado novamente. Porém, o Valentão simplesmente pediu a ele para pegar uma folha de matemática, pois não tinha tempo para pegar uma. E ele disse que o Prota deveria ir agora, porque ele ainda tinha que ir para casa reescrever as respostas. E o Prota não podia acreditar que o não seria espancado. E provavelmente pararam de intimidá-lo por causa do que aconteceu. Mas, eles começaram a usá-lo para seus próprios propósitos. Porque todos pediram para eles fazer suas lições de casas. E em um certo momento, o professor disse que o dia para se juntar às unidades estava chegando em breve. E ele falou que era obrigatório para os alunos do 10º ano. E ele pediu para se apressarem na escolha. Porém, o Prota não entendia o que deveria fazer. Afinal, as restrições de classificação seriam levantadas. E então, em um certo momento, ele encontrou uma unidade que não tinha restrição de classificação. E ele encontrou uma unidade com o nome de treinamento. E foi realmente estranho de que uma unidade tivesse um salão inteiro. E haveria algum problema desde que nem mesmo tinha nada a ver com a ideia. No entanto, quando ele se aproximou, ele percebeu que havia muitas pessoas lá. E a maioria delas eram do 9º ano que ria dele. E ele percebeu que não precisava de se juntar às unidades. Então, por que todos estavam reunidos ali? Contudo, em um certo momento, ele percebeu que todos estavam lá para o líder, para Son-ho. Ele, é claro, reconheceu o Prota e não esperava encontrá-lo ali. Assim como o Prota, que não esperava encontrá-lo lá. E o Prota percebeu que precisava fugir, porque haveria um grande tumulto se eles se juntassem. E ele queria ir embora, virando-se para a porta. Mas o estudante de ensino médio perguntou para onde ele estava indo. E o Prota começou a pensar em motivos para sair rapidamente. E ele disse que cometeu um erro na porta e queria verificar e voltar imediatamente. Porém, o estudante de ensino médio percebeu que não havia mais nada lá. Então, o Prota não iria. Porque ele veio de propósito, esperando que houvesse poucas pessoas. E o Prota percebeu que isso tudo era verdade. Então, o estudante do ensino médio pediu a ele para se juntar a eles, porque não é fácil chegar até eles. Mas mesmo assim, o Prota percebeu que, como ele estava abaixo da média, ele gostaria de sair. E então, nesse momento, o estudante do ensino médio pegou-o e levou-o de volta para se levantar. E ele disse que traria os testes até do fim de semana. Então, o que restava seria feito com o resto. E o nosso Prota gritou que não ia. Que ele não ia. Mas o estudante do ensino médio não se importava com isso. E tudo que ele queria saber era o número de pessoas presentes. E ele disse que já era possível prosseguir para o teste, porque, de modo geral, era difícil. E ele só precisava repetir algumas séries de exercícios depois dele. E todas as meninas gritaram algo incrivelmente bonito e incrivelmente forte. E os outros não conseguiam acreditar que tudo isso seria feito por uma única abordagem. E então o estudante do ensino médio disse que apenas aquele que fizesse 10 séries passaria. E foi nesse momento que o Prota começou a ficar nervoso, porque pediram para não cortar com ele. E no mesmo momento, o estudante do ensino médio começou a pedir que todos fizessem os exercícios. E ele disse que muitos estavam fazendo tudo errado, porque era necessário fazer na mesma velocidade que ele. E todos ficaram chocados porque ninguém foi capaz de repetir tudo que o estudante do ensino médio fez. E nenhum músculo do rosto do estudante do ensino médio sequer mexeu. E que tipo de monstro que era ele? De qualquer forma, em um certo momento, ele percebeu que o primeiro grupo já havia saído. Então, ele queria começar com o segundo grupo. E eles começaram a empurrar e pedir para ele começar. E ninguém queria ser o primeiro. Mas mesmo assim, forçaram o nosso Prota a sair. E ele se virou para o veterano e disse que não estava cansado. Afinal, será que havia algum homem ali? Afinal, para nosso Prota, a diferença de idade não importava tanto no caso do estudante do ensino médio. E o estudante do ensino médio disse que para o nosso Prota não falar assim. E pediu para o segundo grupo começar. E o Prota percebeu que não poderia fugir, mas ele precisava fazer isso, porque não estava pronto para aceitar. E ele treinou sozinho para poder se defender.
Então, ele não era tão ruim em esportes, mas uma pessoa comum não era capaz de fazer tal coisa. E todos estavam exaustos naquele momento. E o estudante do ensino médio disse que ele não era tão ruim, e ele queria acelerar. E todos ficaram surpresos, porque o nosso prota não desistiu. E parecia incrível para eles. E o prota não prestou atenção em nada, porque ele estava praticando em casa. Mas, mesmo assim, o professor pediu para ele não se preocupar e não se distrair. E ninguém conseguia acreditar que o nosso prota era tão bom. E ele até ficou em pé de igualdade com o estudante do ensino médio. E o estudante do ensino médio percebeu que a reação do prota não estava de acordo, porque sua resistência permitia que ele mantivesse seu ritmo. E o estudante do ensino médio acelerou, mas o prota, no mesmo momento, também acelerou. E todos começaram a apoiá-lo. E em certo momento, o estudante do ensino médio disse que o prota ainda era capaz de passar. E ele foi o único que conseguiu passar entre todas as pessoas que estavam naquele momento no salão. E o prota percebeu que não era tão ruim, porque ele conseguiu passar. E ele até se deitou no chão, sem forças, e o veterano se aproximou, estendendo a mão e disse que estava feliz em recebê-lo na unidade de treinamento. E ele até disse que era grato a ele. Porém, o prota queria recusar. No entanto, o estudante do ensino médio disse que não iria tolerar tal coisa, porque treinar juntos é muito mais eficaz. E ele estava esperando há muito tempo por um oponente digno. E o prota não entendia o que o estudante do ensino médio estava planejando, porque se mais uma abordagem fosse feita, ele definitivamente morreria. Mas o estudante do ensino médio não estava irritado com o prota. E ele disse algo com um rosto muito estranho. Disse que levou um ano inteiro para encontrar os membros de sua unidade. E o prota percebeu que o estudante do ensino médio não estava ouvindo. E afinal, ele só queria juntar a menor unidade. E ele percebeu que estava em uma posição não muito vantajosa. E provavelmente o tempo suficiente já havia passado. E o prota já estava limpando sua turma. E era já noite lá fora. Mas o único pensamento que passava pela cabeça do prota era que ele não conseguiria treinar naquele dia. E ele acabou indo lá por acidente, e todos começaram a notá-lo. E como ele pôde escolher uma unidade de Sun-Ho? E ele estava muito nervoso, e agora estava sendo arrastado de um lado para o outro, invejado todos os dias. No entanto, se o prota não fosse lá, o estudante do ensino médio definitivamente não iria deixá-lo em paz. Será que ele deveria quebrar o braço só um pouquinho? Pensou, mas rapidamente percebeu que isso provavelmente teria consequências. E ele percebeu que provavelmente não valeria a pena, porque eles apenas o levariam para a sala médica e depois o treinamento começaria novamente. E pensou que era melhor evitar isso. E em um certo momento, a garota se aproximou dele e ele a reconheceu, mas olhando mais de perto, ele não conseguia entender se ela realmente era uma estudante. E ela mostrou a ele sua classificação, mas ela não conseguia entender do porquê o prota não mostrou a ela a dele. Será que ele não tinha uma? No entanto, ao mesmo tempo, o prota disse que era novato da terceira equipe do 10º paletão, Park Jin-sung. E nesse momento, a garota disse que não se importava, porque ela estava feliz em conhecer nosso prota. E ele hesitou, porque toda a situação era incompreensível para ele. Então, ele perguntou por que ela o procurou. Mas então ela disse que se juntaria ao 10º pelotão a partir de amanhã, porque provavelmente foi transferido para de outra escola. E o prota desejou boa sorte, porque esperava um bom trabalho frutífero. E ele queria ir embora, mas a garota puxou pela sua mochila, pressionando contra a parede, forçando-o a mostrar a escola para ela. E ele definitivamente estava preocupado, porque a qualquer momento o estudante do ensino médio poderia aparecer. E o prota tentou dizer que estava com pressa. Então, ela poderia pedir a outra pessoa. Por outro lado, Natália disse que o prota era perfeitamente adequado para ela. E enquanto fazia uma cara incrivelmente agressiva, ela disse que o queria agora. E o prota percebeu que ela provavelmente era louca por querer ver tanto a escola. Então, ele cedeu à pressão e percebeu que deveria mostrar a escola a ela afinal. No entanto, a primeira coisa que ela disse foi pedir ao nosso prota para levar ao sargento On Sun-ho. E o prota imediatamente se alegrou, pois estava indo para lá. Mas, naquele momento, atrás do prota apareceu o On Sun-ho, o que assustou muito ele. E ele estava pensando em pular o treinamento. E o prota começou a falar, mas não conseguiu explicar mais.
E a garota interrompeu com uma pergunta: é mesmo aquele sargento? E ele disse que ela deveria respeitar os mais velhos. Mas a garota permaneceu a mesma do começo. E ela pegou o veterano pela gravata e puxou para ela, dizendo que ele provavelmente estava no mesmo nível que ela. E mesmo nessa escola, todos seriam divididos por ranking de poder. E o estudante do ensino médio não entendia o que ela estava falando. Ela mesma tinha construído uma expectativa sobre o Park Jun-sung. E a garota percebeu algo tão facilmente. Então, decidiu perguntar ao Prota, já que ele ouviu toda a conversa. E o Prota, percebendo isso, disse algo. Ele disse que ela estava muito enganada, porque ele era um novato inútil com classificação F. E todos ficaram chocados com a palavra do Prota, mas não podiam fazer nada sobre isso, porque o estudante do ensino médio já havia arrastado o Prota pela gola para começar o treinamento novamente. E o Prota gritou para a garota ajudá-lo, mas é claro que ela não fez nada. E no dia seguinte, essa garota foi trazida para a classe do Prota, e todos acharam que ela estava deslumbrante. E a garota queria sentar em sua cadeira, mas primeiro foi solicitada que ela se apresentasse. Claro, ela não se apresentou e foi para a terceira fileira, onde não havia assentos. E ela disse que queria sentar com o Prota, então pediu para se mover. E no começo, o Prota não imaginava a possibilidade de sair do seu lugar. Mas assim que ela fez o seu rosto intimidador, ele imediatamente percebeu quem era o chefe.